Ó, hoje eu vou começar na cara dura mesmo. Inscreva-se aqui no canal, já clica no sininho para que você seja avisado pelos novos vídeos e já deixa aquele like. Combinado? Sem mais te enrolar, vamos direto para a nossa aula. Bora lá! Nessa aula de hoje o assunto é soluções, falando sobre título, porcentagem em massa e partes por milhão, tá ok? Eles estão muito relacionados, esses três tipos de concentração, tá legal? Muito bem, o que seria o título? Título é uma relação de massas, tá? É a relação entre a massa do soluto e a massa da solução. Matematicamente a gente poderia representar dessa forma. Título, tal, a letra que vai representar, é igual à massa do soluto pela massa da solução, M sem índice. Mas a massa da solução é constituída pela massa do soluto e a massa do solvente. Então, como nós temos que a massa total é M1 mais M2, nós temos uma variação dessa equação, da primeira equação, que seria a segunda. O título é a massa do soluto dividido pela massa do soluto mais a massa do solvente. Como nós estamos trabalhando em massas, não vai haver unidade para o título, é adimensional. Tá legal? Belezinha? Muito bem, olha só, algumas observações importantes. O título pode ser dado em volume também. Então, ao invés de trabalhar com massa, eu trabalho com volume. Então, título é igual ao volume do soluto dividido pelo volume da solução, ou V1 mais V2, tá joia? E ambos podem ser dados em porcentagem, que seria a porcentagem em massa, a porcentagem em volume, tá? Que seria essa ideia aqui, ó. O título percentual é igual ao título vezes 100. Encontrando o título, multiplica por 100, você tem o título percentual. Também dá para fazer por regrinhas de 3, tá legal? A maioria das concentrações a gente sai por regra de 3 se você preferir. Tudo bem? Beleza? Vamos ver esse exemplo aqui, olha só. Eu teria aqui uma certa quantidade de água, 200 ml de água e 40 gramas de hidróxido de sódio, NaOH. Se eu adicionar isso aqui, o soluto NaOH no solvente H2O, eu teria a formação de uma solução. Qual seria o título e o título percentual dessa solução? Então, olha só, vamos pensar aqui no título primeiro. Massa do soluto pela massa da solução. Substituindo os valores, o soluto é o NaOH, 40 gramas, e o solvente, a água, 210 gramas, uma vez que 210 ml é igual a 210 gramas para a água, densidade de 1 grama por ml. Certinho? Nós chegamos então a 0,16 para o título. Veja que não há unidade ali, ok? Se eu multiplicar por 100, eu tiro o título percentual. Então, o título percentual é o título vezes 100. 0,16 vezes 100, eu teria um título de 16% para essa solução. Ou seja, 16% da massa total é de soluto. Legal? O segundo tipo de concentração que nós vamos falar é partes por milhão, ppm. O que representa isso? O número de partes do soluto para cada milhão de partes da solução. Essas partes podem ser dadas em várias unidades diferentes, vai depender de cada caso, tá joia? Mas você vai pensar em cima de uma regrinha de 3, com base nisso aqui, um certo número de partes do soluto para cada milhão de partes da solução. Milhão eu estou representando aqui como 10 elevado à sexta, certo? É 1 e mais 6 zeros, 1 milhão, 10 elevado à sexta. Legal? Tranquilinho? Muito bem. A gente precisa aplicar essa ideia, tá? Lembrando que, como eu já comentei, vai depender de cada exercício em que tipo de unidades estarão essas partes, tá joia? E, utilizando a ideia de regra de 3, a gente vai matar os exercícios, tá? Muito bom! Agora a gente finalizou aí a parte teórica, é hora da gente praticar. Não saia do vídeo, a gente não pode fugir de exercício, agora que é a hora que a gente vai ver se você entendeu, tá bom? Se você quiser mais listas de exercícios, teorias para você acompanhar a aula, aqui embaixo o site do Professor Marques, é só clicar no link e conhecer todo o nosso trabalho, combinado? Bora lá pro exercício! De volta com você, amiguinho, no videocício ele dá essa questão da Federal do Triângulo Mineiro pra gente. Olha só, ele fala de um rótulo de água mineral fluoretada, ou seja, que contém os íons fluoreto. E ele fala que ele é utilizado na prevenção de cárie. Recomenda-se que haja um consumo de 0,07 miligramas por dia para cada quilo de peso corporal, ok? Ele fala aí de uma água que teria 0,8 ppm de fluoreto
e quer saber quantos litros uma criança de 14 quilos deveria ingerir para chegar no limite recomendado, tá joia? Aqui estão as alternativas, vamos ver como é que faz. Primeira coisa super importante, o que nós temos daqui? A gente precisa tirar os dados do exercício, tá joia? Sempre anote os dados, isso facilita a sua vida, legal? Muito bem, os dados que a gente tem são esses. A recomendação diária, a concentração em ppm de fluoreto, qual o volume deve ser ingerido por uma criança de 14 quilos. Vamos primeiro para a recomendação específica para essa criança de 14 quilos, uma vez que a recomendação depende do peso corporal, tá joia? Então vamos fazer esse cálculo. Olha só, a recomendação diz para a gente que seria 0,07 miligramas de fluoreto por quilograma de massa corporal, tá? Note que eu já arrumei aqui, ó, o mili é 10 a menos 3. Então, 0,07 miligramas é 0,07 vezes 10 a menos 3 gramas. O valor do mili, 10 a menos 3. Tá joia? Mas a criança não tem 1 quilo. Ela tem 14 quilos. Então, eu teria X gramas de recomendação de fluoreto para essa criança. Tá? Fazendo os cálculos, nós chegaríamos que a recomendação específica para essa criança de 14 quilos é de 0,98 vezes 10 a menos 3 gramas de fluoreto, ok? É isso que essa criança deve ingerir por dia, essa quantidade em gramas. Mas a segunda coisa que a gente vai ter que fazer agora é mexer com esse ppm, porque ppm ainda não está me dando a ideia de quantos gramas eu teria na garrafa. Então vamos pensar. Olha só, na água mineral eu tenho 0,08 ppm de fluoreto. O que significa o ppm mesmo? Partes por milhão. Partes de soluto por milhão de partes da solução. Como a ideia é comparar gramas, eu vou jogar que eu teria 0,08 gramas de fluoreto por milhão de gramas da solução. Ou seja, por 10 a sexta gramas de água. Certo? Tranquilo? A solução, claro, é a água mais o fluoreto, mas é tão pouco fluoreto que basicamente só tem água ali, certinho? Então por isso que eu posso dizer que o volume da solução é o volume da água. Eu quero saber aqui, ó, para 1 litro, para eu poder comparar por litro. Então, vamos jogar para 1 litro de água. 1 litro de água seria 1 quilo de água, ou 1000 gramas, ok? Então eu teria 0,8 gramas de fluoreto se eu tivesse 1 milhão de gramas de água. Mas eu quero para 1 litro de água, para 1000 gramas de água. Então eu teria X presente em cada litro, certinho? Então fazendo os cálculos, eu chegaria aqui 0,8 vezes 1000. 1000 eu estou colocando como 10 a terceira, tá? Para ficar mais fácil a gente fazer os cálculos. Então eu chegaria em 0,8 vezes 10 a menos 3. O 10 a terceira dividido por 10 a sexta vai dar 10 a menos 3. Conserva a base e subtrai os expoentes, certinho? Então, esse é o valor que tem em 1000 gramas. 1000 gramas de água é 1 quilo de água, ou 1 litro, certo? Então, nós estamos determinando a concentração de fluoreto na água. 0,8 vezes 10 a menos 3 gramas de fluoreto por litro de água, certo? Então, nós temos mais uma informação. A primeira era a recomendação para aquela criança de 14 quilos, que está dada ali em cima. E agora eu tenho a concentração de fluoreto na água mineral. O que eu faço agora? Com esses dados eu consigo o volume que ela precisa ingerir. Porque a menina tem que ingerir quanto? 0,98 vezes 10 a menos 3 gramas de fluoreto. E o que eu sei? Eu sei que em cada litro de água mineral eu teria 0,8 vezes 10 a menos 3 gramas. Se ela precisa ingerir 0,98 vezes 10 a menos 3 gramas, ela precisaria ingerir X litros. Fazendo os cálculos, nós chegaríamos aqui a 1,22 litros de água mineral. É isso que ela precisa ingerir para chegar na recomendação diária para aquela menininha que tem 14 quilos. Legal? Analisando, você vê que a resposta é B. Tudo bem? Joia! Finalizamos mais uma aula, mais uma batalha vencida por você. Parabéns! É isso aí, espero que você tenha gostado, que tenha entendido e que compartilhe aí com seus amigos aí na sua escola, nos locais onde você estuda, seja no seu curso, onde for, compartilhe esse projeto com seus amigos, combinado? Grande abraço, goodbye! Como eles dizem lá